É como eu disse, mentor, é simples, mas não é fácil. E Você quando eu olho para trás, e o senhor me lembrou aqui algumas situações de discussões nossas, de quando eu dizia que isso não era justo, que isso não era perfeição, num mundo como esse, as coisas que eu vi aqui, para chegar hoje com essa outra visão, eu digo, é simples, mas não é fácil. E eu até hoje não compreendo como é que vira essa chave. É interessante, moço, porque você já está fazendo isso, só não percebeu. Não, que a chave está sendo virada, eu percebo. Eu só não sei, por isso que eu te perguntei, quem me dá essa vontade de seguir nesse caminho? O senhor me disse que é uma escolha nossa mesmo, né? Que é uma percepção, autopercepção. Como eu disse, moço, quando você fez o trabalho, e quando digo você, é você o ser total, fez esse trabalho de aproximar-se, você também se deu a condição de que as coisas começassem a mudar. E que Mas isso então tudo... existe também esses impulsos que nós estamos recebendo de uma forma generalizada por conta do momento do universo hoje, dessa retração que não está mais se expandindo, né? A gente já teve até essa conversa. Isso. Então, não vou falar do momento do universo, mas posso falar do momento desse orbe, sim. Pelo momento desse orbe, que é um momento de transformação, é muito mais propício àqueles que realmente querem. As coisas se dão muito mais rápido. Os trabalhadores da última hora, moço. Sim. Perfeito. Muito bom, moço. Muito bom. Entendeu como tudo isso tem a ver com o autoconhecimento, conhecer a si mesmo? Eu vou continuar passando o trabalho lá para o pessoal, mentor. Em algum momento eu fiquei até assim, sem saber se eu poderia fazer isso mesmo, porque eu não tive autorização do pessoal que gerou esse material. E eles lá costumam fazer o trabalho muito fechado. Mas depois eu pensei, se isso chegou até aqui e está vindo para... A intenção é ajudar. Mas, moço, se disserem que não pode, aí é o sinal real, é a chancela que tem que ser feita. Eu vou mandar, se disserem que não pode, eu faço esse corte aqui, digo, olha o que o Lúcio está dizendo aqui. Digam que o diabo deu ok. Pronto, assim vocês falam. O diabo autorizou. Qualquer coisa, moço, passe o meu endereço no inferno, no 666, que me procure lá, moço. Tá certo. Entendeu? Isso é rir dessa situação, dessa bobagem toda. São conceitos nossos humanos, né? Desse respeito, dessa... Milindre, moço. Desse milindre, dessa Milindre, mentor. Milindre. Eu fui colocar uma conversa da última reunião nossa aqui, que se estendeu e eu acabei deixando ligado e fui dormir, sem propósito nenhum. Quando no dia seguinte eu vi a conversa... Eu sabia que tinha dentro do diabo ali. Coincidência, moço. Eu sabia. Um papo do diabo, pronto. Tá certo. Né? Mas eu tirei do ar para pacificar com a moça lá, que ela estava brigando muito. Moço, eu não vou falar da pessoalidade de ninguém, mas posso e me sinto muito à vontade para falar do que as coisas representam e significam. Primeiro, e voltando a dizer, vocês só brigam por coisas pelas quais são afins e se reconhecem.
né? Segundo, se aquilo se deu da forma como se deu, é justamente para ser olhado e é a oportunidade de isso aconteceu, mexeu comigo, é ali que eu tenho que trabalhar. Mas para isso tem de ter também uma postura mais madura. E cada um no seu tempo vai chegar lá. São afins e se reconhecem. Quando o senhor olha para cá com esse olho, eu sei que o senhor soltou e às vezes eu não acompanho. É que nem tudo aqui é só para você, né, moço? Até porque isso vai ser levado. Tá certo. Porque não é são inúmeras situações a serem trabalhadas. Mas, então, sabendo que isso não é algo, digamos, não diria que não é real, mas são irrealidades. Sim. Apesar de toda a percepção, de todo o sentido, de tudo que se lembre do taco, moço. Hein? Lembre como o taco é uma ilusão. Sim, mentor, mas ainda assim, mesmo o taco, ainda há condição de dizer isso não é real. Sim. Há condição de dizer isso não é real. Se você conseguir introspectar em você, isso se tornar a sua verdade, a sua realidade, serve também, acabou o problema. Porque não tem mais trauma daí também. Porque o trauma não é real. Mas tem de ser trilhado um caminho para isso. Você compreende? Que não é só declarar. Tem que ser a sua realidade. O taco não existe. Não, mas ele vai existir. Eu vou dizer que ele não existe, mas ele vai existir. Quando ele for alçado ao seu joelho... Sim. Entendeu? Então, enquanto na matéria está, bem trabalhe ela, aproveite ela. Mas, mentor, trabalhar enquanto na matéria está é o que a gente tem feito ao longo de todos esses anos milhares de anos que nós sabemos que estamos aqui fazendo isso. Certo. Certo. Existe também uma concepção que diz que, já que o senhor trouxe a ideia de que nós estamos em outros universos com personalidades semelhantes, vivendo situações pouquíssimas, né, diferentes, como se fossem encruzilhadas que tomamos e vai se desenrolando experiências outras, existe a ideia de que se a gente apaga aqui, no caso de um desencarne, a gente flui para essa outra que a gente tiver mais afinidade. E esse labirinto continua, mentor. Saindo de uma para outra, de uma para outra. Muito eu não estou rejeitando a experiência. Eu só, digamos que... Não está compreendendo. Eu quero estar na brincadeira de uma outra forma e não com os olhos cerrados como eu estou. Certo. E qual é o caminho, então, para isso? É o que a gente começou falando, a autopercepção. Exatamente. Quem sou eu? Exatamente. Quem perguntou? Quem responde? Quem percebe? Quem percebe o que percebe? Quem percebe o que percebe? Quem percebe o que está sendo percebido ou observado? Aquela analogia que o senhor trouxe lá em São Paulo, no Igaratá, quando alguém perguntou sobre a pessoa que estava olhando o lago e que teria um observador. E o senhor disse, seja o observador desse observador. Isso, moço. Muito bem. É atrás dele que eu estou, mentor. É exatamente ali que nós vamos chegar, em algum momento.
enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Vai driblando bem e continua, como eu falei, suave. Ah, moço, mas que graça teria se não tivessem as pedras, não? Eu não concordo muito com isso, não. Digo mais, moço, falando especificamente para você. Agradeça a elas, porque se não fosse elas, moço, você já teria largado mão disso aqui tudo, porque ia ser muito chato. Se tudo desse exatamente certo, sendo certo aquilo que você quer, você já teria largado mão de tudo isso aqui, que ia ser muito chato, não te desafiaria em nada. Eu acredito no senhor, mas não tenho essa percepção daqui, não. Tá bom. Sim, pode, vá cuidar de você. Então, eu não estava esperando hoje nosso encontro, não, mas... Que bom, moço. Que bom que consegui te surpreender. Isso me agrada. Bom, queria lhe dizer que a gente tem caminhado aqui com uns esclarecimentos que tem me parecido muito interessante no que diz respeito à autopercepção. Ótimo, moço. Exatamente isso. Não sou o único que fala sobre isso. Mentor, tem um grupo aqui que se denomina sacerdotes intraterrenos, e eles têm, por ser sacerdotes, ser instrutores, né? Eles trazem muitos elementos para a compreensão. Assim, acaba sendo mais didático, né? Digamos assim, não desmerecendo a forma como o senhor tem passado as coisas, mas eles trazem mais elementos que dá margem a uma construção mais segura no que diz respeito à compreensão de como fazer. Perfeito, moço. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Mas o taco de beisebol ainda tem seu lugar, viu? Moço, para cada um de acordo com as suas obras, não? Perfeito, meu irmão. Perfeito. Alguns, se só conversar e passar a teoria, só isso não resolve. Por isso que a minha proposta é muito mais prática. Sim. Sim. Até porque a gente não consegue colocar tudo em prática do que a gente compreende, do que a gente já recebeu. Exatamente. Até porque o que você está recebendo não é nada aquém ou além do que você já havia recebido em inúmeras outras situações. Só tem uma forma que nesse momento é interessante para você, mas nada diferente do que você já ouviu várias e diversas vezes. Sim, meu irmão. Ótimo. É só isso. É só isso. Muito bom. Muito bem. E qual vai ser o assunto da nossa conversa hoje? Bom, eu tinha dito para o Josué, e quando eu falo para o Josué, é claro que o senhor copia, né? Que eu não estava achando muito interessante eu trazer os assuntos e ficar perguntando. Porque, como o senhor mesmo disse, o senhor tem um péssimo hábito de responder só o que o senhor quer. Muito bem, moço. Tem uma proposta para lhe fazer, então. Vamos lá. Eu pergunto e você responde. Eu imaginei que o senhor pudesse trazer os assuntos como o senhor trazia no início lá por amorosidade. Fosse discorrendo e a gente, ao longo da conversa, fosse fazendo as inserções que achasse pertinente, para ampliar a compreensão também dos demais, que fossem assistir. Muito bem.
Muito bem. Comecemos do começo, então. O que você acha? Qual a sua opinião? Perfeito, meu irmão. Perfeito. Você consegue se recordar a partir de qual momento você começou a ter percepção de si? Você passou a se entender como um eu? Não consigo recordar, meu irmão. Bom, se não tem uma ideia mais precisa, tem algum momento, alguma situação da sua infância, onde você consegue trazer essa percepção? Então, nesse momento, eu tive noção de mim. Eu tenho algumas memórias da época de infância, mas não consigo identificar em que momento eu passei a me perceber, a ter meu senso de existir. Muito bem. Vamos tentar chegar nisso, então, aqui agora. Qual foi o seu primeiro desejo consciente? No seu primeiro querer consciente, você começa a ter ciência de si. Não vou conseguir trazer essa memória, não, irmão. Tudo bem, moço. A maneira mais simples da gente abordar isso, então, começa pelo paladar. A partir do momento que você desenvolveu um paladar, você desenvolveu gostos, uns que lhe agradam e uns que desagradam. E em algum momento na sua infância, você começou a ter uma preferência de uma coisa em detrimento à outra. Ali você começou a ter percepção de si, porque você já identificou algo que é seu. Você gosta disso. Qual é o alimento da sua infância que você recorda? Jaca. Ótimo, moço. Qual é a sua primeira lembrança de estar degustando uma jaca? Em companhia de irmãos e de tios. Ótimo, moço. Ali você começou a tomar ciência de si. Começou a ter percepção de si e mais, nesse caso ainda, especificamente falando de você e desse alimento, você começou a compreender que através desse alimento, você também fazia parte de um grupo. Porque todos ali comungavam do paladar por esse alimento. Sim. Entende como a coisa é muito sutil e passa desapercebida? Meu irmão, no caso da minha infância, eu trago memórias muito conturbadas, porque eu tenho lembranças de alguns acidentes comigo. Certo. Tá aí o senhor ter falado na outra live por que eu sou simpático a essa questão dos entrantes. Eu trago uma lembrança onde meu pai estava pegando água numa cisterna e, num dado momento, ele me colocou na anca de um animal e, quando ele fez um movimento para arrancar com o animal, eu lembro de ter caído, não estava seguro, e eu caí dentro dessa cisterna. Interessante, não, moço? E aí, você lembra de ter saído? Não, mas eu estou aqui, né? Não estou mais lá. Exatamente. Seu pai lhe disse como você saiu? Não lembro se eu tive a oportunidade de perguntar isso no outro momento. Muito bom, moço. Muito bom. O que se deu é que... Qual era a sua idade, você sabe dizer? Não, mas muito pequeno. Muito bom. 4, talvez 3, 4 anos. Isso. O que se deu é que ali, talvez naquele momento, especificamente para você,
Você, naquela queda, naquela situação, foi a primeira grande experiência que você tomou consciência. No seu caso, então, foi através de um trauma. Sim. Ou seja, para você foi numa situação adversa. Tanto é assim que no decorrer da sua existência, então, você sempre buscou situações adversas, você nunca fugiu delas. Tanto é que você buscou uma profissão onde você está o tempo todo embatendo em ideias, no combate das ideias. Então, você se reconhece na adversidade, no seu caso. Sim. É onde você tem mais ciência e percepção de você. Sim. É ali que você sabe que você é você. E que você No desafio, eu costumo me apresentar e crescer com eles. Exato, isso. Você entendeu, moço. Você entendeu. Você não veio para se divertir. Embora isso vá muito contra o que você acha que anseia. Tanto é que você sabe dar risada do desafio. Sim, meu irmão. Ótimo. Ótimo. Então, ali já começa a gente criar um cerne central, ou seja, a coluna principal do cerne da sua encarnação, daquilo que você veio fazer aqui. Porque a sua primeira percepção de autoidentificação foi nessa situação. Sim. Ótimo. E a partir daí as coisas vão se desenvolvendo. Então e começa a partir daí a situação de se perceber. E essa percepção, então, traz a oportunidade de melhor aproveitar aquilo que vocês vêm fazer aqui, realmente. Que é? O trabalho do autoconhecimento. Opa, muito bom. Autorrevelação. Isso, serve, moço, serve. Autorrevelação, ou seja, trazer à luz aquilo que está nesse momento em sombras. Certo. Mas como eu posso perceber o que eu já sou se eu não sei quem sou e os sentidos que eu tenho não permitem, não me propiciam essa percepção do que eu sou, porque está muito por trás de mim. Exatamente, você está pegando o fio da meada. Para isso a encarnação. Para isso todas essas situações, como se todas elas, moço, desde a primeira percepção de si em diante, são pequenas peças desse quebra-cabeça que vão revelando a você mesmo. Mas não seria o não se identificar com essas coisas que eu me vejo como eu mesmo, para que o eu que eu sou realmente pudesse se revelar? Bom, estamos falando aqui de não se identificar com as coisas do mundo, mas aproveitar as percepções que se tem em relação ao que o mundo provém, para então sim poder ver e perceber quem realmente se é. São coisas diferentes. Uma é o cenário. O cenário é o mundo. Você não deve se identificar com o cenário. Mas a segunda é o que o cenário propõe, o que ele desperta em você. Isso sim, isso é você. Entendi. Aquilo que você vê. Emoção, seriam as emoções, seriam os julgamentos, seria... Isso, aquela coisa toda, aquela raciocínio. Isso, exatamente. Exatamente. E a encarnação, então, é o filme, ou seja, cenário sobre cenário sobre cenário, onde vão sendo propostas situações e você vai vendo como você vai reagindo e agindo àquelas situações, àqueles cenários propostos.
E nisso você consegue se descobrir, se conhecer, se reconhecer. E Mas, nesse mentor, Sim. esse reconhecer não seria ainda o que eu fui formatado aqui, ou seja, com um trauma, com um desejo que não foi atendido, com os outros que eu ainda sustento e quero caminhar na direção deles. Não seria esse pano de fundo que formatou essa personalidade? Não, moço. Porque esse trauma, esse desejo, ainda é também cenário. Certo. É o que está por trás disso. Por que você, tendo a consciência de que o trauma lhe limita, por que você ainda dá força para ele? Para entender, para compreender. Isso. Para compreender a sua própria limitação. Sim. Mas, para compreender, você tem que trabalhar em esconder esse trauma ou se jogar de cabeça nele. Isso. Preciso escafunchar ele. E você precisa se jogar nele. Você precisa olhar para ele. Você precisa trazer ele para perto de você. Você precisa lidar com ele. Sim. E é isso que essa proposta aqui vai trazer, né? Inúmeras oportunidades de você lidar com essa situação. No começo, e de modo geral, ninguém quer. Ninguém está disposto a isso. Porque é muito mais confortável e conveniente esconder. E falo de modo geral, você já tem uma situação, por ter uma certa compreensão, já entendeu que esconder não vai ajudar em nada você mesmo. Embora ainda tenha algumas coisas que não quer olhar. Sim. Mas o processo é esse. O trabalho, então, é, sabendo que você tem de lidar com algo e que esse algo te limita e ele te desafia, traga ele para perto. Bem trabalhe ele em você. Não fuja dele, pelo contrário, traga ele, a não ser que você declare a seguinte situação para você mesmo. Nesse momento, essa situação ou esse trauma, eu não tenho condição de olhar para ele. Não tem problema algum. Você tem outras situações, então, que pode trabalhar elas antes de estar pronto para trabalhar esse específico. Porque não é um, são inúmeras situações a serem trabalhadas. Mas, mentor, sabendo que isso não é algo, digamos, não diria que não é real, mas são irrealidades. Apesar de toda a percepção, de todo o sentido, de tudo que se Lembre do taco, moço. Hein? Como o taco é uma ilusão. Sim, mentor, mas ainda assim, mesmo o taco, ainda há condição de dizer isso não é real. Sim. Há condição de dizer isso não é real. Se você conseguir introspectar em você, isso se tornar a sua verdade, a sua realidade, serve também, acabou o problema. Porque não tem mais trauma daí também. Porque o trauma não é real. Mas tem de ser trilhado um caminho para isso. Você compreende? Que não é só declarar. Tem que ser a sua realidade. O taco não existe. Não, mas ele vai existir. Eu vou dizer que ele não existe, mas ele vai existir. Quando ele for alçado ao seu joelho... Sim. Entendeu? Então, enquanto na matéria está, bem trabalhe ela, aproveite ela. Mas, mentor, trabalhar enquanto na matéria está é o que a gente tem feito ao longo de todos esses anos milhares de anos que nós sabemos que estamos aqui fazendo isso. Certo.
Certo. Existe também uma concepção que diz que, já que o senhor trouxe a ideia de que nós estamos em outros universos com personalidades semelhantes, vivendo situações pouquíssimas, né, diferentes, como se fossem encruzilhadas que tomamos e vai se desenrolando experiências outras, existe a ideia de que se a gente apaga aqui, no caso de um desencarne, a gente flui para essa outra que a gente tiver mais afinidade. E esse labirinto continua, mentor. Saindo de uma para outra, de uma para outra. Eu não estou rejeitando a experiência. Eu só, digamos que... Não tá eu quero estar na brincadeira de uma outra forma e não com os olhos cerrados como eu estou. Certo. E qual é o caminho, então, para isso? É o que a gente começou falando, a autopercepção. Exatamente. Quem sou eu? Exatamente. Quem perguntou? Quem responde? Quem percebe? Quem percebe o que percebe? Quem percebe o que percebe? Quem percebe o que está sendo percebido ou observado? Aquela analogia que o senhor trouxe lá no São Paulo, no Igaratá, quando alguém perguntou sobre a pessoa que estava olhando o lago e que teria um observador. E o senhor disse, seja o observador desse observador. Isso, moço. Muito bem. É atrás dele que eu estou, mentor. É exatamente ali que nós vamos chegar, em algum momento. Se é o que você realmente quer. Sim, mentor. Ótimo. Como o senhor diz, eu estou disposto a pagar o preço. Perfeito. Perfeito. Então, trilhe o caminho. E, depois dele trilhado, você vai ver que ele é bobagem, é absurdo. Mas precisa primeiro trilhar. Não o coloque como sendo um absurdo antes de ter trilhado, só depois. Depois sim. Mas antes, trilhe. Trilhe esse caminho de se reconhecer. Até que você vai chegar num ponto que vai perceber que nunca precisou reconhecer nada, que já é. Que nunca teve nada escondido, teve sempre as claras. Eu é que não quis ver. Mas o senhor falou que eu teria que matar a ilusão. Quando eu falei, meu Deus, quem é que está por trás? Quem percebe? O senhor me disse... Não, eu perguntei assim, mentor, essa consciência vai ser dissolvida? E o senhor me disse, não, moço, o que se dissolve é a ilusão. Então, exatamente. Mas eu sou essa ilusão, mentor. Eu trago um saquinho de sabor para colocar em tudo que eu experimento. Eu trago um pano de fundo com o meu julgamento, o Haroldo que é advogado, o Haroldo que vivenciou isso, o Haroldo que é pai do Gabriel, e tudo que o senhor apresentar, tudo que eu ver na minha frente, eu só enxergo com esse Haroldo que eu sou. Muito bom, moço. Muito bem. Ainda é assim. Qual que é a próxima possibilidade? Dissolver quem percebe. Mas antes de dissolver, nós vamos ampliar, então. Quem que é o seu próximo mais próximo? Quem que mora com você? Meu filho. Perfeito. Comece a observar como ele observa as coisas. Mentor, uma loucura. O menino é barulhento, o menino não sabe ficar um minuto com ele mesmo. Não medita, moço. Hein? Não medita, né, moço? Não pensa ao pensar. Ele tem medo dele, mentor. Ele não quer ficar com ele. É o tempo todo ou na televisão, ou no rádio ligado, ou cantando. Ele não sabe ficar um minuto com ele mesmo. É como se fosse algo insuportável para ele ficar nessa condição de sem barulho, sem movimento. E já se perguntou por quê? O que ele não está querendo ouvir, você acha? Eu já perguntei, mas ele não responde, não. Você quer que eu diga para você, moço?
Oh, então seria um grande favor para a compreensão. Ótimo. O medo dele é que você esteja certo. Que o caminho que você trilha é o caminho. Faz sentido, mentor, porque ele traz alguma admiração pelo que eu represento, mas ele, ao mesmo tempo, critica que aquilo não é para ele. Oh, exato. Moço, me diga, você que já tem um pouquinho de experiência, como fazem aqueles que já entendem o processo que vão ter que, em algum momento, realizar, mas o renegam? Covardia. Não, moço. Crítica, ataque. Ah, tá. Desculpa, eu não peguei a ideia. Isso. Moço, só criticam aquilo que de alguma forma reconhecem em si. E por não quererem, ou não entenderem, ou por terem medo, Sim. apontam e acusam, crucificam. Isso, mentor. Exatamente isso. Eu tenho sido alvo o tempo todo disso. Isso, moço, é assim, é bem simples. Sempre teve na sua cara. Comece a observar os observadores. Comece a ver, moço, perceber de tudo e todos que estão ao seu redor. Como, nas mesmas situações, eles vão tendo respostas ambíguas e diferentes. Exatamente postas nas mesmas situações. Como que a mesma pergunta vai dando diferentes respostas para cada um. Mas, mentor, eles são projeções minhas. Eu sou a projeção dele. Você está se observando. Sim. Exatamente isso. Porque quando você conseguir fazer esse exercício e você perceber que não tem outro, a ilusão está se desfazendo. Que não tem separação, a ilusão se desfez. E quando eu digo que não tem separação, eu não estou dizendo que a sua individualidade vai ser desfeita, mas só que a percepção de unicidade retorna. É aquilo que está sendo velado. E aí não tem mais, como posso dizer, não tem mais nada velado, tudo é claro, tudo é transparente. Não existe mais pensamento próprio, todo pensamento se intercomunica. Não se fala mais, moço. Só se sente um ao outro. Mas você tem de começar a observar tudo e todos. Observá-los. E não uma observação acrítica, mas uma observação à consciência. E a partir de começar a se ver neles. De certa forma, eu já faço isso, mentor. Eu já me vejo nas coisas que eu deixei para trás. E também, moço. E daqui a pouco vai encontrar aqueles que vão representar as coisas que estão vindo e que hão de vir. E que vão deixar para trás também. Exatamente. Mas é um processo. É assim que funciona. E é um caminho que tem que ser trilhado. Por isso que não esmorece na vida que te foi presenteada. Porque ela é justamente o caminho que vai levar aquilo que você realmente almeja, mas aquilo que almejava antes de vir até aqui. Eu tenho convicção disso. Ótimo, moço. Ótimo. Eu acredito que eu estou exatamente onde eu preciso e mereço. Perfeito, moço. Você está exatamente onde tinha que estar. Na forma que precisava estar. Sim. Cuidado daqueles que tinham que ter ao seu redor. Para que você tenha a melhor condição de melhor aproveitar aquilo que você realmente demanda, além do que é a ilusão.
Está perfeito. Acredito no processo. Muito bom, moço. Observe. Observe em você mesmo, então. Aí, voltando a falar da questão e pegando como exemplo o moço, o menino, veja quais são as coisas que você aponta e critica, que estão em você também, mas que você não quer olhar para elas. Se questione, levante o mesmo exemplo e use sobre você. Veja quais são as coisas que você tem dificuldade em lidar, que te alfinetam quando você percebe. Isso não ficou compreensível para mim, não, mentor. Porque eu não tenho nada nele que, a princípio, assim, me chame a atenção, que eu gostaria de estar no lugar. Não, moço, não é nele. Em qualquer outro. Coisas que acontecem na sua vida, no seu dia a dia, que são difíceis de você lidar. Que te desafiam, moço. Que você olha e diz, isso não pode estar certo. Não pode Olha, ser mentor, eu não posso nem estar falando assim, porque eu posso estar dando ideia para o senhor provocar. Mas eu não tenho isso, eu não vivo dessa forma, eu não sinto isso assim. Não tem nada que acontece ou que você tem conhecimento na vida que lhe é contraditório. O que era, o senhor já pacificou, que eram situações externas, que eu vi aqui, a violência, essas coisas que já conversamos. E isso realmente me causava alguma espécie, alguma coisa assim de contradição com a existência. Certo. Mas hoje eu posso não ter a compreensão, mas o senhor me deu a certeza de que isso é necessário, porque a perspectiva é que eu vou enxergar assim, ou se contrário for, eu vou terminar pagando uma prenda, né? Então, quando o senhor colocou a coisa desse jeito, o senhor mais do que me falou que é assim, o senhor praticamente me provou de uma forma antecipada. Muito bom. Muito bem. Apesar de eu não ter a percepção, mas eu já consigo ver o que é que está lá na frente através dos olhos e da firmeza que o senhor colocou. Sabe como se chama isso? Confiança. Fé, moço. Entrega total e sem condição, com confiança, de que seja lá o que for, é o que tem de ser, é o melhor que pode ser. É perfeito como é. É nisso que você chegou. Mas ainda é raciocinada, mentor. Porque ficar negando, ficar reclamando é muito pior. Então é preciso me apegar em algo que me preencha, que me dê motivo para chegar lá. Bom, moço, Esse lá que o senhor colocou para mim é um horizonte a ser alcançado. você fez uma escolha simples e básica. Você tinha a opção de ficar lutando com a coisa ou se pacificar com ela. Você escolheu se pacificar. Sim. Ponto. Mérito seu. O preço disso, você já sabe qual é? Qual está sendo? As pessoas que, como o senhor disse, que querem nos execrar por causa disso, né? Isso, moço. Vão te odiar. Sim. Eu já vivo um pouco disso lá no próprio grupo, lá onde a gente faz parte, né? O senhor deve estar acompanhando. Moço, vamos de novo falar da árvore e da pedra? Isso é velho, Vitor. Entendeu? Só se atira, né? Quando se quer pegar o fruto daquela árvore que dá. Isso, moço. Essa é a chancela do mundo dada a você dizendo, você está alcançando, você está no caminho que você se propôs. Se o mundo te critica, é sinal que você está agindo de maneira consoante ao universo.
Eu percebo isso. Compreendo também. Ótimo. E fico em paz com tudo que está acontecendo. Isso. É exatamente isso. E não pense que em algum momento o mundo vai deixar de te criticar. Não, vai piorar. Esse é o preço. Mas como eu quero virar as costas para ele mesmo. Ótimo. Na verdade, o que você declara para si mesmo é que você não quer mais ser escravo dele. Isso, tudo que nós estamos conversando, é aquilo que o Senhor disse que queria me destruir e que iria sentir um certo prazer nisso. Exato. Isso só aumentou o meu respeito pelo Senhor, porque eu preciso realmente ser destruído. Esse pano de fundo, esse camarada aqui que traz um saquinho de sabor para colocar em tudo que experimenta, para que tenha exatamente o sabor que ele quer que tenha. Então, esse camarada precisa ser destruído. Então. Por isso que o caminho é importante ser trilhado. Porque enquanto ele estiver aqui, eu só vou enxergar através dele. Em parte, moço, na medida que ele está sendo destruído, você começa a ter outra percepção de sabor. Ou melhor, da não necessidade de saborear. Se saboreia, saboreia, mas se não saboreia, não tem problema. Entendo. Você deixa de ser escravo da proposta e dos cenários do mundo, moço. Compreendo. E aí você sai do rebanho e começa a se transformar um lobo, ou seja, aquele ser que não aceita mais estar ali vinculado ao que todo mundo acha que deve ser. Isso me traz, como é que eu diria, me traz uma gana, me traz uma vontade. Lembra, moço, que estávamos falando que você começou a se reconhecer na adversidade? Sim. Veja bem se você não se encontra ali. Totalmente. Quando o desafio chega, é ali que você cresce. É ali que você olha e diz, o muro é alto, mas eu vim aqui é para passar por ele. Sim. Gosto disso. Ótimo, isso. Você começa a se reconhecer, começa a se perceber. Perceba também os outros, o que motiva cada um. Entenda que se motivam por isso nesse momento. A partir do momento que trilharem uma outra caminhada, a motivação também vai mudar. Quando receberem aquilo que a gente já vem recebendo. Isso. Quando se dispuserem a caminhar o caminho que você já vem caminhando. Como você, moço. Como você, da mesma forma. Você tinha outros anseios, você cultivava as suas conveniências, até que você olhou e disse, mas isso não está me trazendo nada. Perfeito. Perfeito. Da mesma forma. O momento deles também chega. Os observe, porque você vai estar se observando. Você vai estar se reconhecendo. Eu já fui exatamente assim. E quando isso se dá, aí você tem condição de se sentir amado pelo processo, como a coisa foi. E aquele que se sente amado pelo processo, moço, aquele que se sente amado pela vida, está amando Deus. Eu guardo comigo aquela pergunta que fizeram para o Senhor, como o Senhor via ele, né? E o Senhor disse que se via nele. Exatamente. Isso eu guardei e é o que eu tenho feito. Eu tenho me visto nele também. E aquilo que eu ainda não me vejo é porque talvez eu ainda não tenha experienciado. Muito bem. E vai chegar o seu momento também. Sim. Então, perceba que o caminho do autoconhecimento, do conhecer a si mesmo, ele transita
na percepção de reconhecer a todos como sendo a si mesmo, sem qualquer tipo de condição. Se você quer se reconhecer, se você quer que a ilusão seja desvelada, que o véu caia, você tem de reconhecer em todos. Naquilo que lhe parece ser mais nobre e naquilo que lhe dá mais asco, é mais nefasto. Porque são justamente nesses extremos das polaridades que você vai encontrar Deus, vai encontrar o universo. É exatamente no preto e no branco, no mais escuro negro ou no mais claro branco. É ali que Deus está te esperando para te abraçar. É ali que o universo todo te espera. Muito bom, Lúcio. Muito bom. Parece que tínhamos o que conversar mesmo, então. A conversa acabou seguindo um outro rumo, né? Não, moço, seguiu exatamente o rumo que você propôs no começo. Só não da forma que você imaginava. Não, que a gente, dentro da expectativa, não. Eu imaginei uma instrução a mais a nível do geral, e acabou sendo uma instrução geral sobre eu mesmo. Mas você não disse que queria conversar? Eu acho perfeito, mentor. E agradeço a oportunidade. Estamos conversando, moço, é para isso? Até porque tenho você como um bom amigo. É por isso que o senhor quer me destruir. Você quer o amigo de volta, porque eu ainda estou um pouco longe dele, né? Mas, moço, se eu não te desafiasse, eu não seria um bom amigo para você. Hoje eu compreendo isso. Aí, quando você fosse retornar, você vinha botar o dedo na minha cara e dizer: foi mole comigo. Entendeu? Entendi. Ótimo. Então, veja como o processo é tão simples que beira o ridículo. E de tão simples que é, e de tão próximo a qualquer um e a todos, porque se não fosse assim, não seria real. De modo geral, renegam esse processo, esse caminho do se conhecer, do autoconhecimento, da real percepção de si. É simples, mas não quer dizer que seja fácil. Moço, você já faz uma das coisas que é mais importante para que isso se realize. Você já aprendeu a rir dessa brincadeira toda. E é por isso que eu lhe digo que eu não vivo essas contrariedades no meu dia a dia. Minha vida tem sido muito suave. Apesar de não ser uma maravilha aos olhos dos outros, né? Ô, moço, mas se você depender do que os outros querem para você, você já viu que a sua situação ia ser bem diferente, né? O que eu falei é comparativamente, né? Não é aquela vida que as pessoas buscam por ideal. Mas não tenho do que reclamar. Sinceramente, não tenho e as coisas vão acontecendo, a gente só esperando e se direcionando. Ótimo, moço. Uma pergunta, então. Você está feliz? Demais, mentor. Demais. Viu como todo esse processo é maravilhoso? Demais, feliz demais. Uma paz incomensurável. Ótimo, moço. Porque é por essa sua última sentença que toda essa conversa aqui vai valer para chegar em todos.
É possível. E não precisa ser nada absurdo ao alcance de qualquer um que realmente queira. Só tem que saber fazer o sacrifício, o trabalho sagrado para que isso se manifeste. E o trabalho sagrado é se permitir ser destruído. A questão é que... Peço para ser... Eu não estou permito, não. Eu estou pedindo para ser destruído. Isso, moço. E o entendimento não vai ser destruído no sentido de que vão ser passados num moedor de carne, né, moço? Apesar de eu gostar de usar essa alegoria. Mexe com muitos. Então eu uso de maneira proposital. Mas vão ser destruídos nas suas convicções, nos seus valores, nos seus julgamentos, nos seus desejos, em tudo aquilo que acham que dominam. Vão ser desconstituídos do que entendem que é a vida e que estão apenas flutuando numa bolha de ilusão encabida. Por esse ângulo, mentor, hoje a gente pode confirmar aquilo que está no Evangelho do Tomé. A maravilha das maravilhas, quando isso se fez carne. Muito bom, moço. Muito bom. E você foi um que disse. E como pode achar que isso aqui é a maravilha das maravilhas? Muito bom, moço. Ainda dentro daquela história de que isso aqui é prisão, de que isso aqui é escola, de que vocês manipulam para que a gente continue aqui, essas coisas todas que a gente ouve aqui embaixo. Ótimo, moço. E perceba como isso é necessário. Você precisou passar por isso, por esse caminho, por essa proposta, por essa situação, o mais escurecer da existência, para agora despertar em outra luminescência. Não, quando eu olho para tudo isso, aqueles sentimentos que eu tive quando comecei a entrar em contato com isso, com essa questão da Terra ser uma prisão, da própria doença do Criador, de que a gente estava aqui, como eles falam aqui, fazendo um favor divino, porque a gente pega uma porção da matéria doente do Criador e fica transformando ela para devolver ela numa condição, digamos, sustentável, para que ele possa se recompor. E tudo isso causa aquela agonia nas pessoas, né? De que isso aqui é injusto demais. Que não teria por que estar aqui. Por que ter que fazer isso? Por que ser atraído para isso, e como alguns falam, até de forma enganosa, com uma proposta mentirosa de desenvolvimento aqui, e chegando aqui, o alçapão se fecha, né? E aí você se vê dentro de uma gaiola, só encarnando, desencarnando, encarnando, no bate e volta. Astral, corpo físico, sem nunca perspectiva de sair disso. Isso, sendo usado como alimento, não é, moço? Para sustentar toda essa bolha de ilusão. Com a dor, com o sofrimento, com essas coisas que se vivem aqui na matéria. É o alimento dessa ilusão toda. E aí vem as histórias dos arcontes, né, dos seres que vampirizam tudo isso. E a história está bem contada, né? Moço, não é só bem contada. É que, de acordo com a harmonia e afinidade com a história, ela passa a ser verídica, verossímil para aquele que a ouve. Se tem afinidade a ela. É as portas que a gente abre, né? Isso, moço, exatamente isso. São as portas que vocês abrem, são o caminho que vocês passam, adentram, se desenvolve, você, por uma série de fatores, num breve período conseguiu perceber que é só uma história, não introspectou ao ponto de ficar tão encalacrado nela que ia precisar de algumas encarnações para dissolver a situação toda.
e conseguiu a entender, a perceber que tem de escurecer muito, né? Como é que dizem? A noite é muito mais escura, antecedendo a alvorada. Sim. Analogia muito boa. Entende, moço? Então você teve que mergulhar fundo na sua escuridão, nos seus medos, para depois dali emergir com uma outra percepção. É o que o meu irmão dizia, o Antônio, né? Ele dizia, é preciso aprender a caminhar na lama sem se sujar. Viu, moço? De lá até aqui estamos chegando, não? Viu como é possível o que ele lhe dizia? É. Falo isso com o coração cheio de saudade. E ele está a um pensamento de distância, moço. Só um pensamento. Mentor, tem uma coincidência que eu queria que o senhor me esclarecesse. Mas se é coincidência, moço, obra por acaso, por acaso. Não, coincidência, moço, coincidência, ou seja, a incidência coincidindo. Não é obra de acaso nenhum, não. É as coisas acontecendo naquele momento mesmo, momento Digamos assim, mentor, o senhor falou de 12 situações onde eu, digamos, não aproveitei o que foi bem colocado. E o Antônio falava também a mesma quantidade de vezes em que ele estava trabalhando com a gente, com aquele grupo lá de Salvador, e que das outras vezes a gente também não teve o alcance da época. Eu achei isso coincidência demais. É só isso, moço. Só isso. É claro, é só uma coincidência. Lembra, moço, que ele disse para você: a coisa aqui comigo vai cessar, mas o trabalho para você iria continuar. Disse. Ele chamou você para conversar? Antes de eu viajar para cá. Isso. Que ia aparecer uma situação e que você ia poder continuar e desenvolver o trabalho de uma forma diferente. Sim. Eu, na época, prospectei que seria com ele também, mas depois vi que não era assim. Uma coisa é certa, moço, nunca vai ser do jeito que você espera. Tá comigo tem essa situaçãozinha. Nunca vai ser como vocês esperam. Ai, meu Deus, o que é que vem aí daquele acordo que a gente fez? Já que nunca é do jeito que a gente espera. Nunca vai ser. Contanto que eu consiga rir, mentor, tá tudo certo. E é só para isso que eu estou aqui, moço. Eu sou nada mais do que um palhaço, um bobo, que só está aqui para fazer você rir. A questão é que, para ter essa percepção, essa consciência lúcida, quantas lágrimas vocês e quantos rancores e remorsos remoem, até terem a clareza lúcida de que isso aqui é só para dar risada. E que é um caminho leve e suave, que nunca teve nenhuma mosca contra vocês. Pelo contrário, todos estão coordenados a seu favor. Bacana saber disso. E que os que ouçam isso depois também possam aproveitar. Ótimo, moço. As tabuletas que o velho dizia para a gente, né? Que eles iam atrás da gente como batedores, mostrando o caminho, deixando a gente caminhar, mas que sempre ia aparecendo na hora do perigo maior, não deixava nada acontecer. Isso, tá, moço, exatamente. Então, o que se deu lá com o velhinho lá que você tinha contato e trabalhava é que você mostrou, né, em função da sua dedicação e do seu amor, o amor que você colocou nesse trabalho, que você era merecedor que isso podia acontecer, que está se manifestando agora. Graças a Deus. Porque você se entregou, se sacrificou ao trabalho. Você se sacrificou à obra, à proposta. Só isso.
É só isso. E é por isso que eu te mudei de um lugarzinho para outro. Mas então quem me deu esse gostar disso? Quem lhe deu, não, moço. Ninguém te deu. Você é que desenvolveu. Você é que tomou ciência de si. Tanto tomando ciência, você se empoderou. Mesmo sem ter consciência, você é o próprio faça-se. E você se fez assim. Escolheu. Você escolheu de todo o seu coração. O eu inconsciente que sou, né? E consciente em boa parte já também. Que você poderia ter conscientemente seguido outros caminhos que foram propostos, mas você escolheu se manter convicto onde você se manteve. E para isso, moço, e com isso você foi se conhecendo, se autoconhecendo cada vez mais. Porque para se manter convicto nessa escolha, só com a realização da autopercepção de si. O que tem valor para mim. O que realmente é importante. O que eu estou disposto, o quanto eu estou disposto a sacrificar de mim mesmo, a ser destruído para seguir. Mentor, vamos aproveitar aí para esclarecer uma situação. Vamos, moço. Várias. Esse Haroldo que está aqui conversando com o senhor, meu irmão, sempre foi dito que os atos a gente não tem controle, que está tudo escrito, prescrito. E como somos como marionetes de Deus aqui. Somos direcionados para tudo aquilo que fizemos a escolha antes da encarnação, enquanto espírito, e que hoje aqui, dentro da consciência, Haroldo, me mantenho inconsciente do que eu realmente sou enquanto ser. Então eu saio andando, indo de encontro às situações que foram planejadas para essa experiência, mas que eu não tenho autonomia de nada. Eu aqui, Haroldo. Que o pensamento criador é o ser. Eu só sou a projeção dele. Isso, até onde o senhor pode trazer mais clareza para isso? Vamos lá, moço. Ou desconstruir tudo isso? Fica à vontade. Essa é a maravilha das maravilhas, moço. Para alguns, para a imensa maioria, vamos colocar assim, que é mais fidedigno, essa história ela é absolutamente necessária, factível e real. Por quê? Porque a esses ainda não tomaram consciência de si. Não trilharam ou não estão trilhando o caminho. Para esses, para a imensa maioria, então, é assim. Um gado levado de um lado para o outro, admoestados ou sacrificados à bel necessidade do sistema todo. Por quê? Porque eles se afinizam e harmonizam com isso. Esses são aqueles que têm e que são devotos dos deuses da conveniência. Então, para essa imensa maioria, se dá exatamente assim, sim. E em nada estou dizendo, acusando ou apontando como que estão errados. É o amor que eles têm nesse momento, é até onde podem alcançar. E vão ficar nisso até que em algum momento alguma coisa mude dentro deles, há um despertar. De modo geral, ele vai se dar por uma dor. Alguns, poucos, se dá por uma percepção. Mas isso é eles, essa imensa maioria.
falando agora, então, daqueles que buscaram trilhar esse caminho e já estão nesse caminho se desenvolvendo. A esses, moço, a situação é análoga a isso, ela é diferente dessa. Como eu disse, você já começa a ter uma percepção de si muito mais próxima e muito mais sutilizada em relação a essa proposta pelo mundo. O que o mundo propõe já não se encaixa mais a você. Então você começa a ter a liberdade, porque já angariou merecimento para isso, de realizar escolhas genuínas suas, né? E de transformar a sua vida de acordo com essas suas escolhas, o seu faça-se. E, então, a distância do ser aquele que manifesta ao ser, pro ser manifestado, ela diminui. É possível um momento que a gente chegue a uns 80%, 90% aí? Vocês aí têm esse percentual? 10%, o moço já acabou a encarnação. Já está de volta. Então o negócio é duro mesmo. Não é duro. O mundo é muito apelativo. A proposta é muito... moço, claro que sim. É absurdamente sedutor. Absurdamente. Quando chegar a 10%, basta o camarada aqui vergar 10% para o espírito montar nele, que já está bom de trazer de volta. Moço, mas... Agora, como é que você me chamou de alcoviteiro? Vamos lá, tudo bem, certo. Quando vocês fazem a sua proposta de chegar aqui, vocês enumeram normalmente, essa é realmente a regra, muitas situações, muitas mesmo. Aí nós temos como se fosse vamos dizer, um conselho que, de encarnação para encarnação, proposta reencarnatória proposta, pega aquilo lá e divide mais ou menos entre 100 e 200. A isso você tem mesmo condição de passar. Entendeu? Porque, de modo geral, moço, aqui, vocês querem realizar logo, vocês não querem ficar perdendo tempo, entendeu? Vocês vêm com o objetivo e querem realizar ele. Só que, por mais boa vontade que estejam aqui, quando aqui chegam, a realidade é outra. Vocês não têm a real dimensão da prova, como ela se dá, da situação em que estão inseridos. Por isso que enfatizo sempre: não julgue o outro, porque você não está não está sendo sustentado pelos ossos dele, nem vestindo a pele que ele vive. Ali, a coisa é outra. Sim. As motivações são outras, né, Mentor? Exatamente, o critério é diferente. O que conversa com a realidade dele é outra coisa, a conversa é outra. Não pode você, já na sua maioridade, sabendo fazer cálculos de mais, menos, multiplicação e diminuição, querer exigir que um bebê faça a mesma coisa. Porque ele não tem as mesmas possibilidades aqui. E é quase a mesma situação da manifestação real de vocês para aquilo que acontece aqui. Esse aqui, irmãos, vocês mesmo, estão dispostos a promover um sacrifício muito grande a esse aqui. Só que isso não seria profícuo. Então, ficamos no meio para ir filtrando, até que chegue aqui algo que seja realmente profícuo. E aí, quando você trilha o caminho, o que acontece? Tanto um como o outro começam a se aproximar, porque se harmonizam. Aí esse aqui deixa de ser tão endurecido em relação a esse.
Isso também, moço. Né? E esse aqui deixa de ser tão infantil em relação a esse aqui. Explique melhor, esse daqui deixa de ser tão infantil em relação a esse aqui. Isso, deixa de ter um gosto tão, um paladar tão infantil, moço. Querendo só aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe é conveniente. Está disposto a realizar seus sacrifícios também. Tá. E na medida que começam a se perceber, nós, então, fazemos força por fora, empurrando um em direção ao outro. Por isso que é um trabalho de autoconhecimento, moço. Aquele que está aqui, que vem manifestar depois da encarnação, ele não se conhece totalmente também. Por isso que o trabalho é de aproximar. Compreendi. Ele sai de dentro e aí ele se observa. Isso, exatamente. E quando volta novamente para o lugar, já tem a visão mais ampliada. Transformado. Na medida que bem aproveita a oportunidade, transformado. Muito bom. E numa percepção ainda mais amplificada, é o próprio Deus se conhecendo. Eu vi isso lá em um dos seus diálogos que o Lindomar tem e achei isso incrível. Nunca tinha visto por esse lado. A gente tem a ideia do Deus numa perfeição absoluta, né? Isso, moço, mas ele é tão perfeito que ele também está evoluindo. Mas a gente não compreende o perfeito evoluir. Não, moço, não é. Sabe por que não compreende? Porque ainda não abstraem as coisas. Perfeito evoluir. Talvez porque a gente dá valores errados às palavras que a gente utiliza, né? E aí elas limitam, né? Naquele espectro que a gente valora. Não só isso, também muitas vezes é complicado para que eu possa transmitir uma ideia através das palavras que vocês têm, porque elas são pobres em relação ao que é isso mesmo. Não dá para criar figuras com essas palavras. Exato. Então, muitas vezes, no decorrer dessa situação toda, trazemos signos, né, alegorias, para que a ideia fique, porque a palavra ela é moldada de acordo com a conveniência também. O pano de fundo também, né? Então, aquilo que a gente aprendeu, onde foi formatado a família, a escola, o grupo, a cultura. Exatamente. Exatamente. E aí, tudo que o senhor trouxer, eu vou colocar esse pano de fundo para decifrar. E vou olhar para ele e vou dizer, às vezes, de uma forma totalmente distorcida. Mas, moço, por isso que dissemos naquele livro do outro moço ali, que é muito mais importante para Deus a intenção do que acontece. Por quê? E você tem isso muito próximo aqui no nosso trabalho. Já disse várias coisas, mas de acordo com a intenção de cada um, eles moldam aquilo que foi dito para que vá de acordo com o que querem. Aí já não é mais intenção, é conveniência mesmo. Entendeu? Sim. Sim. Mas o que eu observo muito, mentor, na recusa e na negativa das pessoas, é mais um medo mesmo e o desconforto que tudo isso causa. Claro que sim, moço. Porque já pensou? Mamãe não é mamãe. Papai não é papai. Filhinho não é filhinho. E meu amor não é meu amor. Todas as bases do que pensam que é se reconhecer são destruídas. É claro que vão renegar isso até o fim, que não estão dispostos a serem destruídos como você se dispôs.
Não é de hoje que me renegam, moço. Não é mesmo. Sim. É como eu disse, mentor, é simples, mas não é fácil. E quando eu olho para trás, e o senhor me lembrou aqui algumas situações de discussões nossas, de quando eu dizia que isso não era justo, que isso não era perfeição, num mundo como esse, as coisas que eu vi aqui, para chegar hoje com essa outra visão, eu digo, é simples, mas não é fácil. E eu até hoje não compreendo como é que vira essa chave. É interessante, moço, porque você já está fazendo isso, só não percebeu. Não, que a chave está sendo virada, eu percebo. Eu só não sei, por isso que eu te perguntei, quem me dá essa vontade de seguir nesse caminho? O senhor me disse que é uma escolha nossa mesmo, né? Que é uma percepção, autopercepção. Como eu disse, moço, quando você fez o trabalho, e quando digo você, é você o ser total, fez esse trabalho de aproximar-se, você também se deu a condição de que as coisas começassem a mudar. Mas então existe também esses impulsos que nós estamos recebendo de uma forma generalizada por conta do momento do universo hoje, dessa retração que não está mais se expandindo, né? A gente já teve até essa conversa. Isso. Então, não vou falar do momento do universo, mas posso falar do momento desse orbe, sim. Pelo momento desse orbe, que é um momento de transformação, é muito mais propício àqueles que realmente querem. As coisas se dão muito mais rápido. Os trabalhadores da última hora, moço. Sim. Perfeito. Pediram para estar aqui exatamente nesse momento, para aproveitar esses bons influxos. Exato, moço. Para chegar no alto da crista da onda e aproveitar tudo que a onda tem para dar. Até quebrar na praia, na areia. E sair andando, né? Sem tombo, só sair andando. E sem beber água. Nem olhar para trás. Chegou meu barulhento aqui, mentor. Viu? Salve, filho. Você só fala dele? Muito bom, moço. Muito bom. Entendeu como tudo isso tem a ver com o autoconhecimento, conhecer a si mesmo? Eu vou continuar passando o trabalho lá para o pessoal, mentor. Em algum momento eu fiquei até assim, sem saber se eu poderia fazer isso mesmo, porque eu não tive autorização do pessoal que gerou esse material. E eles lá costumam fazer o trabalho muito fechado. Mas depois eu pensei, se isso chegou até aqui e está vindo para... A intenção é ajudar. Mas, moço, se disserem que não pode, aí é o sinal real, é a chancela que tem que ser feita. Eu vou mandar... Se disserem que não pode, eu faço esse corte aqui. Olha o que o Lúcio está dizendo aqui. Digam que o diabo deu ok. Pronto. Assim, vocês falam. O diabo autorizou. Qualquer coisa, moço, passe o meu endereço no inferno, no 666, que me procure lá, moço. Tá certo. Entendeu? Isso é rir dessa situação, dessa bobagem toda. São conceitos nossos humanos, né? Desse respeito, dessa... Milindre, moço. Desse milindre, dessa milindre, mentor. Milindre. Eu fui colocar uma conversa
da última reunião nossa aqui, que se estendeu e eu acabei deixando ligado e fui dormir, sem propósito nenhum. Quando no dia seguinte eu vi a conversa. Eu sabia que tinha dedo do diabo ali. Coincidência, moço. Eu sabia. O papo do diabo, pronto. Tá certo. Né? Mas eu tirei do ar para pacificar com a moça lá, que ela estava brigando muito. Moço, eu não vou falar da pessoalidade de ninguém, mas posso e me sinto muito à vontade para falar do que as coisas representam e significam. Primeiro, e voltando a dizer, vocês só brigam por coisas pelas quais são afins e se reconhecem. Né? Segundo, se aquilo se deu da forma como se deu, é justamente para ser olhado e é a oportunidade de isso aconteceu, mexeu comigo, é ali que eu tenho que trabalhar. Mas para isso tem de ter também uma postura mais madura. E cada um no seu tempo vai chegar lá. São afins e se reconhecem. Quando o senhor olha para cá com esse olho, eu sei que o senhor soltou e às vezes eu não acompanho. É que nem tudo aqui é só para você, né, moço? É, até porque isso vai ser levado. Tá certo. Mas para aqueles que vão ver isso, e não nos dias próximos, moço, porque essas conversas, isso que estamos falando, moço, depois que vocês todos foram, vai ser muito mais difundido. Vão dizer como outrora disseram. Teve uns lá que estavam falando disso há tanto tempo atrás já. Perfeito. Mas é que no contrato que todos vocês assinaram comigo era assim. Vocês não iam ter o reconhecimento por absolutamente nada disso. Vocês só iam ter o preconceito e o julgamento do mundo, não o seu reconhecimento. Como sempre foi. Bacana. Bacana. Eu não quero mais essa tentação, mais essa prova, não. Pode deixar assim mesmo. Ótimo, moço. Ótimo. Ótimo. Nem vão precisar mais ser sacrificados. Literalmente, né? Como já foi. A coisa está muito mais tranquila. Mas o mais interessante é que hoje, pela crítica, fazem mais estardalhaço do que outrora faziam quando eram decepados da vida. Verdade, mentor. Hoje as fogueiras são outras, né? As fogueiras são outras. As pedras são diferentes, moço. As pedras são... Exatamente, mas continuam sendo atiradas e machucando as faces da mesma forma. Lembre, moço, não é o ato, mas sim a intenção. Perfeito. Muito bom, moço. Muito bem. Muito bem. Mais algum assunto para essa nossa conversa que você queira trazer? Não, na próxima o senhor que vai trazer, não me enrole mais não. Falamos da sua infância, moço. Na próxima vamos falar da sua adolescência, então. Como você gostava de saracutear de um lado para o outro, né, moço? Muito. Uma para outra, né, moço? Mesmo muito, dia, muito. Né? Muito. Era assim mesmo. Era isso. Danado.
Isso vai ser só para trazer o entendimento e a percepção de que não importa o quanto busquem se encontrar fora, não é ali que vão se encontrar. Mas isso vai ser para a nossa próxima conversa. Não quero ficar dando... Eu aprendi uma palavra, spoiler, e estão me dizendo muito isso ultimamente. Não quero dar muito spoiler da sua juventude, da sua atividade hormonal. Vou colocar fúrnica, né, moço? Você é furnicado. Mas tá bom. Quem não que atira a primeira pedra, né, moço? O burro tá aí que eu diga. Quando ele voltar e ele ouvir isso, ele vai saber que eu joguei ele na fogueira também. Muito bom, muito bem. Então tá. Entendo que a nossa conversa foi profícua e alegre. Como sempre, mentor, um encontro de amigos eu costumo classificar, né? Descrever como um encontro de amigos numa mesa de bar, bebendo e se divertindo. E nós vamos fazer isso mesmo, moço. Isso ainda e bebendo juntos. Maravilha. Pode esperar. Muito bem, moço. Boa noite para você, então. Uma boa noite, mentor, também. Salve. Salve, meu irmão. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.